Olá, bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para fazermos a nossa live, conversar com vocês neste momento de reflexão. Hoje é domingo, são exatamente, vamos ver a hora. No meu relógio aqui está 9 horas e 54 minutos. Vou tomar uma aguinha aqui para a gente poder conversar, falar sobre a doutrina espírita, falar sobre o Evangelho, né, dentro da característica daquilo que acreditamos. Sempre eu digo isso, sem querer gerar nenhum debate sobre se estou certo, se estou errado naquilo que acredito. Também sem querer divergir da fé das pessoas. O importante é que a gente tenha fé, né? Uma fé raciocinada, uma fé edificante, e lá na frente, um dia, quem sabe, ter uma fé divinizada. Então, raciocinante, raciocinada e edificante. Procurar edificar tanto a nós quanto as pessoas que queiram e que aceite essa proposta maravilhosa que foi trazida à humanidade por Jesus. Outros vieram antes dele, fizeram seu trabalho e cada um trouxe a mensagem para um povo numa época. Jesus veio consolidar todo esse trabalho sem querer mudar absolutamente nada, mas apenas esclarecer de forma de um entendimento amplo, correto, aquilo que ele, em sua missão, trouxe para cada um de nós. Hoje nós vamos falar de um tema que, naturalmente, esse tema mexe com as pessoas, que é: dai de graça o que de graça recebeste. Este é o tema desta manhã, e mais uma vez trazendo aqui no domingo o momento do Evangelho. O Evangelho, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata especificamente deste assunto, que é: de graça recebeste, de graça dai. E aqui eu coloquei: dai de graça o que de graça recebeste. Vou fazer uma pequena leitura que diz o seguinte, já para início da nossa live. Restaurai a saúde dos enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Está no livro do Evangelho de Mateus, que diz a respeito desta... Aqui o Josenilton está dizendo, vou até voltar aqui um pouquinho. Bom dia, com essas palavras que está em Isaías 40, 31, fica na paz. Depois eu lerei. E diz o seguinte, que a gente tem que dar de graça aquilo que recebemos. E mais na frente diz o seguinte: Jesus em seguida declarou aos seus discípulos diante de todos que estavam: guardai-vos dos escribas que ostentavam passeando com longas túnicas, que deleitam em ser saudados publicamente e em ocupar os primeiros assentos nas sinagogas, bem como os primeiros lugares nos festins, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Tais pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Está no livro de Lucas, livro de Marcos e livro de Mateus. Amigos, convido vocês todos para poder, nesta manhã, fazer a
a nossa oração. E oração voltado à abertura desta live e toda a sua sequência. Sempre digo que um dos preceitos que nós temos é que nós não entramos e nem queremos entrar em conflitos religiosos. Nossa missão aqui é outra. Aqueles que perdem tempo discutindo se a religião está certa ou está errada são como os fariseus discutiam com Jesus, porque na época os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus questionaram Jesus o tempo todo. E questionar a religião de alguém é mais ou menos isso. Uns acreditam que são proprietários da verdade e nós, dentro da doutrina espírita, acreditamos que somos meramente investigadores da verdade. Bem, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos neste momento pela oportunidade de estarmos aqui realizando esta live, uma live voltada para o bem-estar coletivo, voltada para as nossas convicções, voltada sabendo, ó Pai, que somente Ti pode nos dar a orientação correta. Agradecemos, ó Pai, as palavras do Mestre Jesus, que trouxe esse mundo em sua missão, e que depois de mais de 20 anos, 2025 anos, estamos aqui ainda contextualizando para os nossos dias, através da fé, através de acreditar em Jesus. Pedimos ao Pai em prol de todas as famílias que nos acompanham, que acompanham esta live melhor. Pedimos em prol das comunidades, daquelas pessoas que sofrem, daquelas pessoas, ó Pai, que passam por dificuldades, seja financeira, emocional ou espiritual. Pedimos em prol de nós mesmos, ó Pai, para que a gente possa colocar em prática, no dia a dia da vida, tudo aquilo que estudamos e aprendemos do Evangelho. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Gente, eu vou fazer uma leitura do Evangelho novamente, no capítulo 26, do Evangelho segundo o Espiritismo, e fazer a leitura de novo de Mateus 10, capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Ao interpretar, trazer uma fonte de interpretação do texto, e dentro desse texto, apresentando aos nossos dias o contexto, nós podemos compreender que Jesus orienta os seus discípulos a realizar curas, a promover o bem-estar para as famílias, as pessoas, o bem-estar coletivo, de forma gratuita. Não quero entrar aqui no mérito de querer aqui falar de composições religiosas que praticam essas chamadas curas ou possíveis curas, ou de uma forma bastante direta, que realizam cobrando das pessoas. Jesus, ele diz que dai de graça aquilo que de graça recebeste.
A orientação ali então era os seus discípulos fazerem gratuitamente aquele trabalho que Jesus realizou. Hoje nós estamos aí com um grande número de pessoas chamadas desigrejados, pessoas que não frequentam igreja, que não frequentam templos nenhum. E isso tem avançado no Brasil em virtude de muito charlatanismo, em virtude de muitas modelos de cobrança, prometendo prosperidade, prometendo melhoria de vida, prometendo coisas que às vezes a pessoa vai para um templo com esse intuito, o que é também equivocado, passa 2, 3, 4 anos lá e entende que a prosperidade proposta por Jesus, a cura proposta pelo Mestre é espiritual e não material. Tem pessoas que se dão bem? Não. Tem pessoas que vai para o templo, que vai procurar uma religião e às vezes bebia muito, para de beber, para de sair na noite, para e começa a economizar, e aí é muito natural que essas pessoas consigam ter uma melhoria financeira. A religião não é, de maneira nenhuma, ruim, desde que ela tenha parâmetros e seja voltada para a melhoria espiritual das pessoas. É necessário que a nossa mudança ela ocorra dentro de um preceito dos ensinamentos de Jesus, principalmente no conceito cristão, daquele que se diz cristão, a transformação moral e dentro dessa transformação moral, a transformação espiritual. Jesus ensinou aos seus discípulos, homens que andavam com ele, homens que viram as curas que ele fez. Ele orientou para que tudo fosse feito de forma gratuita. Quando você chega em algum local que estão cobrando, e aqui eu estou falando de Jesus, não estou falando das pessoas, que estão cobrando, você tem que ver com um certo olhar crítico. Porque a orientação de Jesus é que fizesse de graça, é que realizasse gratuitamente. Sem pagamentos, sem ostentações. E ele fez inclusive críticas àqueles que ostentavam, que eram aqueles que os escribas e os fariseus, aqueles que sentavam nos primeiros bancos do templo, aqueles que ostentavam poder, aqueles que ostentavam conhecimento, aqueles que ostentavam dinheiro. Em suas ostentações, eles já não tinham condições mais de curar ninguém, mas de julgar, de manter as suas tradições religiosas como forma de opressão ao povo, como muito acontece hoje nos nossos dias. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, você vai para um lugar ruim no mundo espiritual. Se você não... Jesus disse, dai de graça, fazei curas gratuitamente, mas não ostentai como aqueles homens que eram religiosos da época ostentavam. Sentavam nos primeiros bancos, faziam orações com palavras lindas e maravilhosas, conheciam perfeitamente a Torá, eram homens inteligentes, mas que cada vez mais se afastavam do preceito natural da essência da espiritualidade. O que é o dom de cura? O que é o dom da palavra? O que é o dom
da caridade? O que é o dom do amor? Deus nos dá dons mediúnicos e cada um nasce com a sua capacidade mediúnica, e a mediunidade é um dom espiritual. E Jesus, ele diz: curai doentes, retirai os maus espíritos. O que quer dizer os maus espíritos? São demônios, traduzido para o latim, do grego para o latim, do hebraico para o aramaico e depois do grego para o latim. Nós vamos entender que são espíritos maus. São irmãos espirituais ainda que não atingiram o grau do perdão, o grau da evolução. São irmãos que ainda estão perdidos e que precisam ser retirados, mas não com amor. Fechar a porta aqui. E dentro dessa forma de agir, conforme os ensinamentos do Mestre Jesus, a mediunidade, nós temos sim, através da mediunidade e com o amparo da espiritualidade, sim, de curar, de retirar maus espíritos, dentro de um critério, dentro de um trabalho, dentro de um aprendizado, dentro de uma metodologia. Não sair na rua aí, às vezes praticando até charlatanismo. Jesus nos ensinou a usar os dons mediúnicos gratuitamente, dando de graça aquilo que recebemos gratuitamente. Ele diz lá em Mateus, ele diz: dai de graça o que de graça recebeste. Curar pessoas. Orar a Deus e pedindo a Ele, através dos nossos mensageiros espirituais, para aliviar o sofrimento das pessoas. Curar pessoas também é a propagação da fé, através da metodologia de Jesus, através das instruções do nosso irmão Kardec, que diz que a mediunidade ela pode ser exercida com critérios em prol das pessoas. E a forma de cura, mesmo no tempo do Cristo, era uma forma de propagação da fé. A fé que curava, a fé que cura, a mediunidade que é exercida pelos irmãos e o apoio da espiritualidade. Jesus, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, irmãs, não cobrou nada de ninguém. Fez curas, chamado milagres, exerceu a sua missão, falou com pessoas, curou pessoas através do diálogo, ouviu pessoas sofrendo. E ele, como espírito puro, o maior que já pisou no planeta Terra, em pureza, em evolução, ele ouvia e se comovia com as pessoas. Tanto é que quando Lázaro, quando houve aquela ação, ou aquele acontecimento com Lázaro, diz o Evangelho que Jesus chorou. Jesus não cobrou nada de ninguém. Vamos citar aqui algumas curas de que Jesus fez e que aqui podemos analisar o seu papel, porque antes de instruir, Jesus naturalmente praticou, exemplificou, usou o seu exemplo para que viesse então instruir aqueles discípulos e hoje nos instruir da mesma forma. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum,
curou o cego de Jericó, né, o cego Bartimeu. Jesus curou a mulher com fluxo de sangue. São 3 ações de Jesus que podemos então buscar, pegar a Bíblia tradicional aqui e ler. A mesma história às vezes contada, o mesmo acontecimento contado 2, 3 vezes na narrativa de Mateus, na narrativa de Marcos, na narrativa de João e na narrativa de Lucas. De Lucas e João, né? Vejam bem. Aqui diz no capítulo, vamos falar do paralítico de Cafarnaum. Aqui diz no capítulo 20, versículo 29 a 34 do livro de Mateus, capítulo 20, versículo de 29 a 34, que diz o seguinte: saindo eles de Jericó, seguiu uma multidão. Eles, né, que era Jesus e seus discípulos, seguiu uma grande multidão. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendia para que calassem, mas eles cada vez mais alto falavam: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e lhe perguntou: que queres que eu faça? Responderam-lhe: Senhor, que nossos olhos se abram. Movido pela compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Vejam bem, meus amigos e amigas, a narrativa bíblica aqui em Mateus, no livro de Mateus, ela não fala que depois ou antes Jesus falou: quanto vai ser para me curar vocês? Ou mande dinheiro para minha igreja, que nem tinha igreja naquela época, tinha sinagogas, e Jesus fazia o seu trabalho na rua com as pessoas. Jesus ensinava os seus discípulos, mas Jesus fez realizações extraordinárias. Imagina aqueles 2 homens que diziam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Muitas vezes nós estamos na vida querendo buscar a Cristo e as pessoas estão murmurando, não estão querendo deixar que sigamos a nossa religião, que sigamos os exemplos de Cristo, e murmuram e nos chamam a atenção, assim como aqueles cegos foram chamados a atenção para até se calassem, mas eles gritavam cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Eles não se deixaram levar pelos empecilhos do caminho. Às vezes, na primeira repreensão que levamos, abandonamos o nosso caminho a Cristo. Independentemente de qual igreja ou qual situação religião você esteja. Jesus olhou para aqueles homens e disse: que queres que eu faça? Eles disseram: que eu veja. Mais na frente, queridos irmãos, queridos amigos, irmãs, nós vamos ver o paralítico de Cafarnaum, em Marcos 2, de 1 a 12. Então vamos lá no livro de Marcos, uma narrativa diferente da de Mateus. Marcos 2, de 1 a 12. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus andava, estava em Jericó, aqui ele já estava em Cafarnaum,
E assim ele realizava o trabalho missionário aqui no nosso plano terrestre. E aí, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Quer dizer, várias pessoas souberam que Jesus estava numa casa e ali pessoas não cabiam nem na porta. As multidões começaram a chegar e anunciava-lhes a palavra. Ele falava, ele conversava. Logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto da porta cabiam. E vieram ter com ele conduzidos um paralítico trazido por 4 homens. 4 homens trouxeram então aquele paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco deixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam assentados ali alguns escribas que arrazoavam os seus corações. Por que profere esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais? Sabei essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, e de sorte que todos se admiraram e gritaram, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Jesus estava num local, em uma casa. 4 homens trouxeram aquele paralítico e viram que não tinha condições de chegar, porque a multidão não deixava. Foram ao telhado e descobriram o telhado. Amarraram aquele paralítico em corda e ele então no meio da sala. Momento algum se falou em dinheiro ou em retorno, mas se falou: perdoados estão os teus pecados. E mais uma vez, alguns daqueles religiosos contraditaram Jesus. E Jesus provou-lhes que era possível sim que aquele paralítico andava. Tanto é que ele disse: levanta-te e anda. E aquele paralítico andou. E a multidão maravilharam. No terceiro ponto, nós vamos ver uma mulher com fluxo de sangue. Eu não vou fazer a leitura para não tomar mais tempo. Aquela mulher tinha 12 anos que tinha um fluxo de sangue. É como se menstruasse dia e noite, gente. Um português bem claro. E ela, a dificuldade de chegar até Jesus, da mesma forma, e era considerada pelo judaísmo, naquela época, pessoa daquela forma impura, que não poderia nem chegar perto das pessoas. A humilhação que aquela mulher vivia a vida toda, né? São, 12 anos da sua vida de humilhação, de sofrimento. Ela apenas tocou em Jesus. A sua fé foi tão forte, tão maravilhosa, que ela apenas tocou nas vestes de Jesus. Tanto é que Jesus disse: quem tocou em mim? E os discípulos disseram: ué, todo mundo está te tocando, mestre, que é uma... Ele disse: mas de mim saiu virtude. E aquela mulher disse: mestre, eu te toquei. Foram curas, aqui citadas essas 3, maravilhosas.
que ultrapassa a linha do tempo e do espaço e que demonstra claramente que é possível curar através de dons espirituais. É claro que a medicina é fundamental, o tratamento é fundamental. Deus preparou os médicos, Deus deu aos homens inteligência para que através da ciência viesse a cura. Jesus curava, usava as suas forças espirituais. Hoje nós chamamos de mediunidade. Jesus, um espírito puro, maior, evoluído que veio ao planeta Terra. E ele tinha pontos que são preponderantes para que a gente analise aqui, para que não tenha depois para que a gente faça essa análise de uma forma que a gente compreenda que não é meramente ação humana. E esses pontos preponderantes, se formos analisar, primeiro, Jesus tinha uma conexão com o plano espiritual. Ele estava aqui em estado de matéria. Não vamos discutir se era diferente ou deixava de ser, mas estava no planeta Terra. As pessoas viam e tocavam. E essa conexão ela tinha que existir para que através dessa conexão ocorresse sim as curas. E ele dava de graça aquilo que ele recebeu do Pai gratuitamente, através do seu ciclo evolutivo, através dos seus dons da evolução de espírito puro, evoluído e o mais perfeito que teve no planeta. Outro ponto preponderante que nós podemos também analisar é o Jesus diagnosticava. Quando ele perguntava o que queres que eu faça, ele estava diagnosticando a pessoa. Ele estava recebendo as informações daquele espírito, daquele ser que estava ali de forma material. Ele estava vendo o corpo, alma e espírito. Ou melhor, corpo, perispírito e espírito. Alma e o perispírito. E esse diagnóstico ele estava vendo a causa de doença, e na maioria das vezes eram causas morais. Eram resgates reencarnatórios. A maioria era questão moral. Eram desequilíbrios energéticos, e Jesus conhecia, dominava a energia cósmica universal. Ele mantinha conexão espiritual e diagnosticava o paciente. As ações são permissões também dos espíritos superiores que estavam com Jesus o tempo todo. Superiores e seus iguais, aqui no plano terrestre, acompanhando a figura meiga e maravilhosa de Jesus. E no outro ponto, você pode avaliar que ele mantinha uma invocação, uma oração com sua força e determinação. Ele invocava essas forças porque ele tinha conhecimento dessas forças. E ali ele impunha as mãos, na maioria das vezes. Ele canalizava a energia cósmica, o fluido universal, e transmitia a cura gratuitamente. Se Jesus, que tinha todo esse conhecimento, se Jesus, que tinha todo esse poder e tem até hoje nos nossos dias,
Ele fez tudo isso de forma gratuita. Quem somos nós para querer, de alguma forma, chantagear ou querer receber em troca aquele dom mediúnico que ganhamos gratuitamente? Por fim, queridos amigos e amigas, Jesus orientava os pacientes. Ele dizia: vá e não erres mais. Vá e não peques mais. Tua fé te curou. E sempre a responsabilidade intrinsecamente era dada ao paciente. Dizia: sua fé te curou. Jesus, de forma bastante de amor, de paz, na prática do bem, Jesus ensinava enquanto curava. E todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus mudaram as suas vidas. E é momento para nós chamarmos a atenção de nós mesmos e dissermos que precisamos mudar as nossas vidas quando encontramos Jesus. Aprender a amar, a perdoar, pedir perdão, que é tão difícil. Eu tenho buscado na minha vida esse entendimento. Muitos criticam a metodologia que usamos, às vezes, dentro da doutrina espírita, que é uma coisa, diz que é muito mais religiosa do que científica, do que filosófica. Meus amigos e amigas, eu não estou preocupado com isso. Nosso guia, nosso modelo é Jesus Cristo. Os outros são mensageiros evoluídos, mensageiros que trazem a permanência dos ensinamentos do Mestre. Nós, meramente, aqui na live, ou no centro, ou na igreja, ou quer, a gente está explanando não os nossos ensinamentos, mas os ensinamentos de Jesus. Porque somos errantes e estamos no planeta de expiação e provas, e errantes como os demais espíritos do planeta. Uns erram mais, outros erram menos, mas estamos ainda dentro desta desconformidade moral, buscando sim nos prepararmos para o planeta de expiação, de regeneração, melhorando a nossa qualidade, principalmente moral. Jesus não exigiu nada, ele pedia apenas que a pessoa fosse e não fizesse mais o que tinha feito para chegar naquele ponto. Vai e não erres mais, vai e não peques mais. O nosso dom, às vezes, para aqueles que têm, aquelas pessoas que têm um dom de cura, e os trabalhos que são feitos no centro espírita, tem os médios passistas, médios de corporação, tem alguns que têm a psicografia, outros têm outras mediunidades, médios que têm a mediunidade de psicofonia, outros têm a mediunidade de chamada de desdobramento consciente, todos, cada um com a sua mediunidade, e toda pessoa que exercer a sua mediunidade, ele diz que dai de graça. Dai de graça, porque foi dado a nós de graça. Por exemplo, no centro espírita, onde eu trabalho, segunda-feira tem um trabalho lá que é de entrevista. Recebe as pessoas vão lá, falam tal, e geralmente quem procura um centro que é um pronto-socorro, assim como as pessoas, sem querer fazer análise, mas assim como as pessoas procuraram Jesus em grande sua maioria porque eram doentes, e assim também as casas recebem as pessoas dos ensinamentos de Jesus porque estão de alguma forma necessitando de alguma cura. Nós mesmos que estamos lá dentro do centro somos doentes. A doença moral, meu irmão, é a pior delas. Mas através da força mediúnica é possível que trabalhemos e melhoremos. E a mediunidade, ela passa por observação em três, podemos analisar de três maneiras. Primeiro, como resgate
espiritual. Nós nascemos com aquela mediunidade para resgatar. Quantas pessoas dizem, e não estou aqui em dúvida, que recebem médicos espirituais, realizam curas e tudo mais? Quantas pessoas? Isso pode ser um resgate espiritual, e quando se cobra, e quando se busca meios financeiros para isso, não está resgatando nada, está criando mais dívida, está fugindo da sua missão. A mediunidade é missão também, é missão. E dentro desse complexo, ou desta complexidade missionária, mas às vezes a pessoa não tem uma grande missão, tem apenas de trabalhar na corrente magnética do centro, trabalhar ali como passista, e o seu fluido trazido, que aí os espíritos precisam do seu fluido para que exerça a cura ali, para que exerça a melhoria ali. E outra mediunidade, ela pode ser, além de resgate, ela pode ser provação. Você vai ter que viver ali com aquele dom. E ela está muito ligada ao resgate, quando falamos em provação, e a própria missão. Então, é uma tríade, como resgate, missão e provação. Curar através desta energia espiritual, através dos médicos espirituais, que somos meramente instrumentos, é uma prova de amor. É a prática do exercício da caridade. Passes, curas, diálogos, outras formas que muitas casas trabalham. É a prática do amor, é a prática da caridade. Lembrai-nos do que disse Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Fica a mensagem desta manhã, deste domingo. Queridos, eu quero mais uma vez chamá-los a estar aqui, a água. Nosso corpo, 70% é água. E que é sangue, né? Aliás. E a gente, dentro desse trabalho, observa também que o planeta tem essa mesma, entre 68% e 70%, ou 68% e 70% é água. Então nós somos a imagem do nosso próprio planeta. É o macrocosmo agindo em nós no microcosmo. Somos centelhas divinas, temos a presença da espiritualidade, somos espíritos, vivendo essa experiência maravilhosa no planeta Terra. E a água fluidificada, ela nos beneficia, porque durante a semana você pode estar tomando esta água, e aqueles irmãos espirituais que aqui se fazem presente ou aí na sua casa, eles podem trazer a fluidificação, trazer um remédio necessário. E por isso que nós sempre encerramos a nossa live pedindo a esses irmãos espirituais que fluidifiquem a nossa água, para que possa nos trazer a cura dos nossos males. Mais uma vez nessa sintonia da música, do Evangelho, da live desta manhã. Primeiro, queremos agradecer por esta oportunidade. Queremos agradecer por aqueles que acompanham, por aqueles que passaram aqui e ouviram um pouco. Queremos agradecer ao Pai até pelos críticos, para que a gente possa refletir sobre a nossa missão e exercer, se possível, a nossa humildade. E assim, ó Pai, mais uma vez,
Como vós transformastes a água em vinho nas bodas de Caná, em um casamento. Levai as famílias, ó Pai, e trazei das colônias espirituais, dos laboratórios espirituais, o remédio necessário para este líquido, visitando as caixas d'água, os canos das casas, trazendo ao Pai o remédio para a cura dos nossos males. Continue conosco e nos dê uma semana de paz. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Boa semana a todos. E assim nós vamos mais uma vez, terminando a nossa live, trazendo, é claro,